doméstica no Brasil. Até quando a gente vai ter que dar essa notícia? Dados da terceira edição do relatório da Rede de Observatórios da Segurança revelou ainda que em 75% dos casos, a violência foi cometida por companheiros e ex-companheiros. Ainda fica aquele vínculo. É muito difícil falar sobre isso, mas nós vamos discutir esse assunto porque é necessário. Aqui nós estamos recebendo em nossos estúdios a psicóloga, que inclusive vai falar sobre isso, doutora Alice Santos, que eu já vou dar o bom dia. Bom dia, Alice, seja bem-vinda aqui. Obrigada. É um assunto muito delicado, sim, para a gente comentar, porque nem todo mundo gosta, mas é necessário. Sim. E quando eu digo que é necessário, é justamente por conta desses dados que a gente acabou de dar. Tem muita mulher ainda sofrendo de violência doméstica. Há leis que nos protegem, mas ainda, digamos assim, tem um buraco nessa questão toda, porque as mulheres continuam morrendo. Isso. E aí, antes de evitar que a morte aconteça, ela passa por todo um processo psicológico turbulento. Eu queria que você já me explicasse sobre isso, para entender um pouco dessa área, o universo psicológico que passa nesse ambiente doméstico cheio de violência. Como que é o comportamento de uma mulher que sofre violência? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para os nossos telespectadores. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Sabrina. Bom dia aos que nos assistem. Ainda é um tema, Sabrina, infelizmente muito cercado de tabus, né? A sociedade ainda tem alguns tabus em torno da violência doméstica, da violência contra a mulher. E, de fato, o impacto que a saúde mental da mulher vai sofrer com esses episódios de violência, ele é imensurável. Não só a violência física, a violência sexual, mas também a violência psicológica, patrimonial. Então, existem diversos tipos de violência e a mulher ela pode, inclusive, vir a desenvolver transtornos psiquiátricos, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno depressivo muito agudo, devido a situações de violência. Como eu falei, não só a violência física. Às vezes, aqueles pequenos comportamentos, né, que a gente chama de pequenos, mas que, na verdade, tem um impacto muito grande na saúde mental dessa mulher. A gente se preocupa na questão, no quesito de tem como identificar quando o parceiro, um companheiro, ele já tem traços ali de alguém violento, com atos de violência? Sim, com certeza. Como eu falei, às vezes a gente nomeia certos comportamentos como pequenos, como menores, mas eles podem ser, inclusive, indícios de um relacionamento abusivo, né, de uma possível situação de violência. Então, é importante que as mulheres, as jovens principalmente, né, adolescentes que estão iniciando um relacionamento, inclusive mulheres mais maduras que já estão em um relacionamento mais duradouro, é importante que elas atentem aos comportamentos de controle. Então, controlar o tipo de roupa que a mulher vai vestir, e é importante diferenciar que não é uma opinião, não é uma sugestão, é um controle. Então, impedir que a mulher tenha certas atitudes, impedir que a mulher, por exemplo, visite a família, ligue para alguma colega, tenha alguma atividade de lazer. Então, tudo isso somado forma, sim, um contexto de violência, de pressão psicológica e pode evoluir para um contexto de violência física, inclusive. Inclusive, a mulher passa por esse tipo de situação, até acreditando que o amor vai transformar aquele quadro, que vale a pena você ceder determinadas situações, como essas que você acabou de comentar aí, por conta do amor, dessa situação toda. Como equilibrar nesse sentido? Então, você fala muito bem, Sabrina, quando diz que normalmente vem essa fase do amor, né? Inclusive, a psicologia, né, a ciência que trata sobre esse ciclo de violência, nomeia um dos ciclos da violência como lua de mel, que é aquele período que normalmente vem depois da violência, onde o cônjuge tenta, enfim, apagar tudo aquilo que aconteceu, apagar todas aquelas atitudes. E aí é importante que, em primeiro lugar, a mulher possa identificar esses comportamentos e, identificando esses comportamentos, evitar, né, se ela está iniciando um relacionamento e vê que o parceiro já apresenta aquele tipo de comportamento, é aconselhável que, enfim, ela não coloque a relação para frente. Se ela já sofreu algum tipo de violência, se ela já experimentou algum episódio de violência, é importante, de fato, denunciar o parceiro, encerrar esse relacionamento e, em alguns casos, na maioria dos casos, iniciar um processo terapêutico para poder ir trabalhando, né, esses danos na saúde mental. Exatamente. A gente vai estender um pouquinho esse assunto, Alice, para falar sobre técnicas de proteção e uma série de outras coisas. Vamos conversar com o pessoal aí de casa. Olha, fiquem à vontade nessa temática, tá, pessoal? A gente está com um probleminha técnico aqui com relação à interação do público de casa com perguntas, mas se vocês quiserem sugestões, podem mandar para o WhatsApp da produção, que a gente vai tentar reproduzir aqui. As meninas podem me dizer do meu ponto. Eu gosto muito de ter a interação com o povo de casa, porque às vezes tem uma pergunta íntima que é necessária, aquela pessoa está numa angústia ali para perguntar. Sim. E nós temos especialista aqui para isso. A doutora Alice vai nos responder. E aí eu vou abrir o leque. Deixa eu convidar aqui o pessoal da turma do Muay Thai,
está aqui comigo, o professor Flávio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. E eu já gostaria de colocar essa técnica do Muay Thai, Alice. Por quê? Porque muitas mulheres têm procurado a técnica como autodefesa. De certa forma, é uma luta que a gente sabe, o professor vai explicar direitinho essa atividade, que ela hoje é tida como uma atividade defensiva e as mulheres estão procurando para isso, para se proteger. Importante. E aí, antes de eu chamar a Flávia, eu quero justamente sua colocação sobre isso. Essas medidas de autodefesa individual, antes da defesa Estado, como a gente costuma dizer, tem dado resultado? Você acha que realmente a gente deve encontrar soluções como essas? Com certeza, Sabrina. É inclusive super aconselhável que as mulheres possam buscar essas formas de defesa pessoal. A gente sabe que não supre tudo, não vai munir a mulher de todas as ferramentas para que ela evite qualquer tipo de sinistro, de algo que possa acontecer com ela, mas pode sim livrá-la de um episódio, por exemplo. Às vezes é no trajeto do trabalho para casa, da academia para casa, e aí ter essas técnicas de defesa pessoal pode fazer com que ela se livre, inclusive, de um possível agressor. Exatamente. E aí, com esse respaldo, professor Flávio, que a gente está vendo aqui da psicóloga, já deu respaldo que isso dá resultado. O senhor, como um professor, como um instrutor, tem toda uma noção de quanto esse preparamento, essa preparação, esse treinamento é importante para a mulher no seu dia a dia, quando você encontra mulheres que querem a técnica, o que você indica para a mulher, como é que você ensina essa técnica e sua opinião sobre esse retrato que a gente está trazendo aqui hoje. Bom dia e seja bem-vindo, viu? Bom dia, Sabrina. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Sim, com certeza, quando a mulher ela tem um conhecimento a mais de defesa pessoal, vai ser bem mais, não é que seja fácil, né? Não é fácil você lidar com a situação de sinistro, como a doutora falou aqui. Mas ela vai saber, ela vai ter a noção de sair daquele problema, se defender e procurar uma ajuda. Então, ela tendo técnicas, tendo conhecimento, isso aí com certeza vai ajudar ela demais a sair desse tipo de situação. Exatamente. E aí a gente fica um pouco preocupado com relação assim, se é uma luta, se é um mecanismo de autodefesa, se é um treinamento, se é um exercício físico que demanda muito da estrutura corporal da mulher, qualquer mulher pode fazer. Me explica isso aí direitinho. Na realidade, o Muay Thai ele vem originado da Tailândia, né? Sim. Ele vem originado do Muay Boran e foi radicado para o Muay Thai de hoje, o tradicional, que a gente usa nas academias, nos eventos, grandes eventos aqui na Paraíba tem se estendido muito isso aí. Então, o Muay Thai ele veio direto da Tailândia para cá, através do Muay Boran, e chegou hoje onde a gente está hoje, que é o tradicional, que é o que o pessoal está usando para a defesa pessoal também, né? Exato. No caso de um sinistro numa rua, tem sim como você usar algumas técnicas e sair de uma pessoa agressora que tente agredir alguma mulher. E a gente fica tipo ali assim. naquela de, olha, o agressor geralmente ele vai ter um aspecto físico maior do que o da mulher. A mulher já tem, né, uma certa fragilidade, mas com a técnica a gente consegue sim fazer uma abordagem nesse sentido aí. Tem como vocês demonstrarem isso aqui? Tem sim. Tem, vamos fazer essa demonstração. Por que eu acho muito importante isso? Porque para dar acessibilidade ao pessoal aí de casa, ele trouxe aqui algumas coisas que vão auxiliar, que nas técnicas, inclusive, é muito importante vocês saberem que tem que procurar um especialista, tem que procurar realmente alguém, um instrutor de fato, para que vocês possam realmente estar introduzindo isso na vida de vocês. Não vão procurar os tais dos vídeos de internet fazer, não. Procura um instrutor, alguém específico. Uma pessoa responsável que lhe ensine realmente como tem que ser feito. Não qualquer um, não. Você tem que procurar um instrutor responsável, procurar uma federação. Nós somos federados pela Federação Paraibana de Muay Thai. Então, assim, tudo tem que estar no conforme e tudo certinho. Parabéns, viu? É a sua filha, Minha filha, é. Ah, como é o nome dela? É Sara Flávia. Sara, seja bem-vinda, viu, Sara? Então, vamos lá. O papai vai colocar aqui à disposição de vocês aí de casa algumas dicas. Deixa eu me levantar aqui para eu acompanhar vocês. Por exemplo, vamos Sabrina, lá. Digamos, ela está numa rua e um agressor vai tentar pegar ela pelo pescoço. Tá. Que é a mulher frágil, o homem sempre maior, pega pelo pescoço dela. Então, o que é que você vai fazer, filha? Vai botar a mão aqui e vai soltar um joelho, fazendo com que ele solte ela e ela procure uma ajuda, corra, faça alguma coisa. Então, a primeira instância, ela vai agir. Agir, coloca logo as mãos na parte da face. Pegou ela pelo pescoço. Ó, isso.
Isso. Perfeito, perfeito. Vamos aprender, pessoal. Senão ela quebra meu óculos aqui, tá? Vamos aprender. São técnicas de autodefesa, como a gente está falando, essa questão da violência das mulheres tem aumentado um número muito significativo de mulheres procurando as técnicas para autodefesa. Então, vamos aprender. Alguém vai soltar um soco nela. Sim. Ela vai puxar a mão pro lado aqui, ó. E vai soltar um chute. Tá. Faz de novo para eu ver. Entrou, ó. Pastou a mão e ó, já meteu o chute ali. Já chutou e já... Ali ela vai machucar ele, com certeza. Exatamente, Então... Exatamente. E corre depois. Positivo, corre depois. Verdade. Inclusive, a gente fica muito confuso assim com relação... Dá para ser toda idade, qualquer estatura? Qualquer idade, qualquer estatura. Não tem isso de criança, adolescente, idoso. Não. Qualquer pessoa pode treinar Muay Thai. Exatamente. Só me mostra mais... Se dispor a treinar, que o Muay Thai assim, é um exercício... É uma arte que você vai... treinar pesado. Muito bem. Então, tem que ter força, mas a força pode ser adquirida com o exercício. Com o exercício, claro. Perfeito. Vamos lá, me mostra mais outra técnica. Fecha a Vamos guardinha, aprender aqui, aí. doutora Alice. Com certeza. Vamos lá. Se vier em luta corporal, vai, ó. Vai sim. Vai. Olha aí, ó. Ela pode usar o cotovelo aqui, ó. Ela pode usar o joelho, ó. Olha aí, ó. Cotovelo de novo, chuta. 1, 2... E daí por diante. Professor, quanto tempo eu já posso estar preparada para fazer esse tipo de exercício aí, para assim, já ter uma noção de autodefesa? Em quanto tempo? Olha, assim, quando você começar a treinar, com certeza você vai aprender sem querer, você já vai desenvolver aquela habilidade e o seu reflexo vai aumentar a cada treino. Então fala para o pessoal de casa, qualquer pessoa pode treinar o Muay Thai. Qualquer pessoa pode treinar o Muay Thai, tanto criança, como adolescente, como idoso, qualquer um que se dispor a ir para uma academia, a treinar, a ter disciplina, vai aprender, vai ter uma autoestima mais elevada, vai aprender mais habilidades, vai ter como se defender. Queira que não, você vai aprender uma arte que vai te dar um suporte a mais na defesa. Então, queira que não, você vai estar com aquela habilidade em você. Não quero lutar, não quero brigar. Isso é o correto. Mas em caso você já... Quem treina não briga. Isso. Quem treina, luta. Isso, exatamente. Pratica o esporte e não briga. Exatamente. Até porque é uma proibição de todas as academias. O aluno tá brigando na rua, ele está expulso da academia. O que a gente está aqui colocando é que pode ser uma ferramenta, está sendo inclusive muito procurado pelas mulheres, para autodefesa no sentido de quando o agressor vir. Inclusive, a gente fica também assim, pode ter uma abordagem pelas costas. Alguém chega ali, o agressor vê um momento de situação de vulnerável e aí, ó, pega pelo pescoço, pelas costas. Tem como eu me proteger também assim? Tem, sim. Me mostra aí. Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ser. Vamos lá, Sarinha. O agressor chegando de costas. Eu vou fazer o contrário aqui, como se eu fosse a mulher e ela é o homem, tá? Tá certo. Pronto, ela me agarrou por trás aqui, ó. Tá. Aqui eu já vou Olha puxar. aí, agora vamos mostrar pro pessoal aí de casa. Vamos lá, de frente, isso. Quero ver direitinho ela agarrou aqui, ó. por trás aqui, ó. O agressor pegou por trás, ó, já, gente. Ó. Puxa a cabeça. Acabou, isso aqui já era pra ela aqui. Perfeito. Joelho. Perfeito. Cotovelo. Perfeito, então, assim, é uma arte que você queira que não, você vai desenvolver habilidades para que você, se precisar, um dia usar. Autodefesa. É melhor saber e não usar do que precisar usar e não saber. Não saber, exatamente, exatamente. Eu vou pedir para que vocês sentem aqui para a gente continuar a conversa a respeito disso, falando inclusive da questão desses atos que a gente tem visto muito acontecer aqui, principalmente na Paraíba. Temos sim resultados altos, alarmantes de mulheres sendo violentadas e que deixam sequelas. Inclusive, doutora Alice, essas sequelas, elas não só são físicas, tem as marcas no corpo, mas as sequelas emocionais são muito profundas. E de que maneira a gente pode estar ajudando essas mulheres com orientações a respeito de como amenizar, porque passar não vai passar por conta que fica realmente as raízes daquela violência, mas como amenizar esses atos na questão psicológica? Então, Sabrina, é essencial buscar um bom psicólogo, né? Buscar um profissional que seja registrado no CRP
e iniciar, de fato, um processo terapêutico, né? Muitas mulheres acabam tendo o entendimento de que vão conseguir superar esses traumas sozinhas, né? Desvinculadas de grupos de apoio, desvinculadas de processos terapêuticos. E, infelizmente, o peso ele é tão grande, né? O impacto na saúde mental é tão significativo que, de fato, o processo terapêutico ele é praticamente obrigatório nesses casos. Então, isso vai ser muito singular de mulher para mulher, de vítima para vítima, mas a gente aconselha que as mulheres que são vítimas, que foram vítimas de violência doméstica, possam iniciar um processo terapêutico para elaborar esses traumas e possam buscar também grupos de apoio, né? Existem instituições que oferecem esses grupos de apoio para, como eu falei, que esses traumas possam ser elaborados da forma mais saudável possível. Exatamente, e aí a gente mexe muito com a questão da autoestima. Né? E aí, infelizmente, tem mulheres que, quando passam por um processo como esse, que o relacionamento acaba, fica tendo até dificuldade de iniciar um outro relacionamento. Certeza. Como é que a gente pode resolver essa situação para não levar para uma nova história esses maus tratos? Então, Sabrina, essa dificuldade de iniciar uma nova relação, ela muitas vezes vem do fato de que a mulher acaba assumindo, por muitas vezes, o discurso que ela ouvia do parceiro, do agressor. Então, muitas vezes o parceiro, ele invalida a mulher, ele diminui a mulher, ele deprecia a mulher moralmente, psicologicamente. Pode ter também a violência patrimonial, onde esse parceiro vai reter os recursos dessa mulher. E aí ela acaba muitas vezes assumindo esse discurso e dizendo, eu não sou bonita, eu não sou digna de ter um novo amor, eu não sou digna de iniciar um novo relacionamento. Daí a importância de iniciar a terapia, daí a importância de ter um acompanhamento de um bom profissional, para que essa identidade da mulher possa ser reconstruída, essa autoimagem, essa autoestima possa ser resgatada e que um futuro relacionamento ela possa iniciar do zero, digamos assim, escrevendo uma folha que não vai estar em branco, mas vai estar, graças ao processo terapêutico, bem mais limpa de traumas e de problemas na saúde mental. É verdade. E aí, voltando um pouquinho para aqui para o professor Flávio, essa questão do autopoder, do empoderamento, a luta, ela traz muito isso. As técnicas que nós podemos utilizar para melhorar e para dizer assim, olha, eu me garanto em determinadas situações, ela traz a autoestima eleva um pouco, porque ela se sente mais segura. Como é que o senhor vê isso com as suas alunas, com as mulheres que procuram o Muay Thai para dar essa segurança, essa autoestima ali na questão de mulheres no poder? É verdade. A realidade é a mulher, quando ela começa a treinar, ela começa a evoluir, ela começa a ver que ela está subindo degrau por degrau e ela começa a se empoderar, como você falou aí, né? Mas isso é muito bom para toda a sociedade, né? Na realidade. Muito bem, muito bem. É importante falar sobre isso, porque a mulher ela tem que ser autônoma dentro de casa, dentro do relacionamento. Ela tem que ter autonomia naquilo ali. Ela tem que saber dizer sim e não também. Isso. E esse sim e não tem que ser respeitado. O que a gente está falando aqui são as técnicas que nós podemos utilizar para evitar que uma agressão ela seja de fato concedida, né? Aconteça de fato, porque a luta ali vai impedir, o cara, né, vai ter um certo medo e tudo. Mas ainda existem mulheres com muito medo de tomar esse posicionamento. De dizer o sim, de dizer o não, de procurar a luta, de procurar artifícios que possam garantir que ela se sinta segura. E aí entra a parte psicológica no sentido assim, de dar mais força. Como é que a gente pode dar mais força a essa mulher assim, olha, vai, você consegue, você pode sim, inclusive dentro do próprio casamento. A questão do estupro é algo que existe, certo? Com um desconhecido. Mas dentro de casa, quando ela não quer o ato sexual, também é um estupro. Sim. E como é que a gente pode se comportar numa situação como essa? Então, Sabrina, é um tema muito delicado. Como eu falei, além de ser cercado de tabus, é um tema muito delicado. A violência sexual, ela pode sim acontecer dentro de um relacionamento. Muitas pessoas dizem que não, mas a violência sexual acontece quando existe um ato sexual não consentido. Então, a partir do momento que a mulher sinaliza a sua não vontade em praticar aquilo e o parceiro, enfim, faz da mesma forma, ignora aquele não da mulher, isso já é considerado um estupro, um ato sexual não consentido. Então é importante que a mulher, antes, eu lembro que a gente já pautou aqui relacionamentos em outros programas e eu sempre dou esse alerta. É importante que a mulher identifique comportamentos antes de iniciar um relacionamento, comportamentos de controle. Quando ela já está em uma relação mais duradoura, isso vai ser mais difícil, mas é importante que ela possa contar com a rede de apoio. Então, colegas, familiares, os pais, né, as vizinhas de algum modo, ter sempre à mão, Sabrina, no aparelho telefônico, alguns contatos de emergência. Isso já salvou a vida de muitas mulheres. Isso. Porque ali numa situação de emergência, às vezes você só tem 30, 40 segundos para fazer alguma coisa e é uma ligação que pode te salvar. É verdade. Né? Não necessariamente para a polícia, mas uma ligação para um contato de emergência pode te livrar de uma violência maior.
mas é importante, eu reforço isso, não permaneçam em relacionamentos violentos, não permaneçam em relacionamentos controladores, não fiquem com parceiros que exercem esses controles sobre sua vida financeira, sobre sua vida, sobre sua saúde mental, sobre sua vida laboral. Exato. De algum modo. Fuja desse tipo de relacionamento. E a mulher adquire traços de, assim, nervosismo, inclusive. Tem delas que se tremem, professor, tem delas que choram, assim, por qualquer motivo, que a gente vê que tem um semblante de medo. E aí eu queria, professor, que você falasse um pouquinho sobre isso. Se esses reflexos podem prejudicar no desenvolver da luta, por exemplo. Por quê? Porque se você se treme muito, se você é nervosa, se você é intempestiva demais, automaticamente já quer fazer ali aquela coisa. Como é que vocês preparam para poder a mulher estar realmente, de fato, tranquila para receber a técnica? Vocês já perceberam isso? Na realidade, quando você procura um CT para treinar, um CT responsável, de responsabilidade, o que acontece? Aquilo ali vira uma família. Perfeito. Vira uma família de apoio a mais, como ela falou. Você tem como ligar. É uma família que você está ali, ó, interligado com todo mundo. Queira que não, aquilo ali vira um vínculo. Que ótimo. Que vai fazer com que ela tenha um suporte a mais, né? Que bom. Ela tem um suporte. Você está treinando, mas você está treinando ali no meio de pessoas que podem a qualquer momento te dar aquele apoio que você às vezes está precisando em casa. Sim, exatamente. Chega lá meio depressiva, meio triste, aí começa a brincar, a rir, a conversar, a se enturmar e vai com certeza melhorar toda a autoestima dela ali. Que bom. E aí parte para um processo terapêutico até, né, Alice? Quer dizer, vira uma atividade ali de autodefesa, mas até terapêutico também, não é? Sim, a gente até brinca, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Existem atividades que não são terapias, de fato, mas têm fins terapêuticos e acabam, como o professor falou, aliviando essas tensões. Mas é importante não abrir mão do processo terapêutico em si, como psicólogo. Oh, coisa boa, gente. Que assunto bacana. A gente aqui faz uma reflexão, é um assunto tão tenso e a gente consegue chegar no final de forma muito leve para dizer, olha, tem gente querendo te apoiar, tem rede de apoio, tem psicólogos, tem alternativas terapêuticas para vocês. Então, assim, devem procurar, sim. As mulheres não devem ficar caladas, porque eu acho que o tempo que a gente ficou silenciada é que prejudicou ainda mais, é que traz esses fatores, como a gente viu aí no começo do programa, um número muito alto de mulheres ainda sendo violentadas por conta disso aqui, ó. A não fala. Então, fale. Aprendam a falar, a se expressar e a dizer a realidade. Não é feio, não. Feio é você esconder a realidade que você está passando dentro de casa e não buscar a solução. E aí uma tragédia pode acontecer. E tem todo um retrato familiar, tem seus filhos. Pense naquele núcleo familiar que você tem aí dentro de casa e resolva, tem que partir de você essa decisão. Por isso eu quero agradecer vocês por compartilhar esse conhecimento aqui com a gente. Doutora Alice, muito obrigada. Para finalizar, eu deixo aí os últimos finais, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais para ainda ter essa interação com o público. Com certeza. O meu Instagram é @alicec.psi. E eu reforço, mulheres, esposas, jovens, pessoas que estão em um relacionamento, sofreram violência, estão sofrendo violência, denunciem seus parceiros, não se mantenham nesse tipo de relação. Tá aí, obrigada, doutora Alice, viu? Sabrina. Professor Flávio, sua filha linda, maravilhosa, muito obrigada pela presença de vocês. Eu deixo aí também os minutos finais para o senhor dizer o nome da escola, onde é que a gente pode encontrar pelo Instagram também, para que as mulheres aí agora fiquem firmes e fortes no Muay Thai. Tudo bem, vamos lá. Meu Instagram é Flávio Silva F3. Eu dou aula em algumas academias aqui de João Pessoa, uma das bem respeitadas e nomeadas, que é a Tim Correia e a F3. Perfeito. Tá? Então, treinem Muay Thai, procurem praticar um esporte e, como elas falaram aqui, precisando de ajuda, esses grupos estão para ser ajudados lá no meio, dentro das academias, como a doutora falou aqui, como Sabrina bem ressaltou aí, tá? Tá bom, obrigada, viu, minha gente? Muito obrigada por essa temática tão importante aqui no nosso programa. Pessoal, tá gostando? Pois ainda tem mais coisa boa aqui no Manhã da Gente. Não sai daí, que eu vou a um breve intervalo comercial e eu volto já já.